Oi, gente, bom dia. A gente começa o programa agora com imagens ao vivo da cidade de Aruanã. Lá ao fundo você vê o rio Araguaia. Aliás, região que está sofrendo muito com vários incêndios, principalmente nesse final de semana, incêndios que ainda não foram controlados pelos bombeiros. Essas imagens são feitas ao vivo nesse momento e a gente vai seguindo aqui o nosso programa Agora Goiás, aqui pela TV Assembleia Legislativa, mostrando também a Avenida 85 nessa manhã de 16 de setembro. O nosso programa mostra para você também como é que está a cidade de Goiânia, vista lá do Morro do Mendanha. Ainda tem muita fumaça, muita, infelizmente por causa do grande número de incêndios e de queimadas que atingem o estado de Goiás, e Goiânia não é diferente. Sejam todos bem-vindos, porque a partir de agora a gente tem muita informação para você. A gente começa falando de uma campanha importante que foi realizada aqui pela Assembleia Legislativa durante todo o mês de agosto. A campanha de arrecadação de potes de vidro destinados ao Hospital da Mulher para armazenar leite materno. A reportagem que você vai ver agora é da Maristela Ramos. A Polícia Legislativa, em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher, aproveitou o Agosto Dourado, dedicado ao incentivo e à valorização da amamentação, para realizar a campanha de arrecadação de potes de vidros que serão destinados ao Hospital Estadual da Mulher. Durante todo o mês, mais de 400 potes foram arrecadados. A segurança do aleitamento materno faz parte das nossas demandas, porque faz parte da demanda de uma sociedade. E particularmente eu, como mulher, sou muito sensível à causa. E homens e mulheres temos que construir isso junto, porque é uma proposta, as crianças são o quê? O futuro. São coisas que nós temos na nossa casa. E através de coisas pequenas nós podemos ajudar o futuro do país, porque essas crianças que nascem prematuras, elas podem ter algum problema de saúde futuramente. Porém, se tiver uma amamentação adequada, vão ter esses benefícios do leite materno. Pesquisa realizada pela Universidade Federal do Maranhão mostra que de cada 10 mães, só 3 conseguem amamentar um filho exclusivamente no peito por até 6 meses. E muitas acabam precisando recorrer ao banco de leite. É fundamental para as crianças crescerem saudáveis, tendo nos primeiros momentos da sua vida o leite materno. E aí nós precisamos envolver mais mulheres dessa consciência, tanto do ponto de vista de amamentarem seus filhos, como também estas mães que às vezes têm leite sobrando, poder fazer a coleta e doar para tantos e tantas bebezinhos que não têm. E nós precisamos estimular isso. A coordenadora do Banco de Leite do Hospital Estadual da Mulher, Renata Machado, reforça que o leite materno humano é essencial até os 6 meses de vida. Essa campanha eterna, deixo aqui o meu apelo, essa mulher que atende esse critério de doação e essa mulher que tem esse vidro sobrando lá em casa ou qualquer um da sociedade, entra em contato com a gente. Posso passar o telefone? Pode. 62-3956-2921. É só ligar para a gente, mandar o WhatsApp que a gente responde a respeito de doação. Gente, os índices de suicídio têm preocupado muito a sociedade. Atenta a essa situação que é complexa, a Assembleia Legislativa promove a campanha Setembro Amarelo. Nós vamos saber dessa ação com a repórter Mona Lisa Carneiro. Se precisar, peça ajuda. Esse é o tema central da campanha Setembro Amarelo de 2024. Uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, criada em 2013, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, que tem o objetivo de falar abertamente sobre os fatores de risco que levam ao suicídio, além de orientar sobre os tratamentos adequados. Enquanto no mundo inteiro esse número vem decrescendo, no Brasil e em outros países da América, ele tem aumentado. Então, daí a importância de fazer essas campanhas de prevenção que
principalmente atingem os jovens de 14 até 22 anos. E nós temos que, inclusive, desmistificar. Ao falar sobre ele, a gente traz a importância dessa data. O suicídio é um comportamento com determinantes multifatoriais e resultado de uma complexa interação de fatores psicológicos, biológicos, genéticos, culturais e socioambientais, tendo como os principais fatores de riscos a tentativa prévia e os transtornos mentais, principalmente aqueles não diagnosticados. As doenças psiquiátricas frequentemente associadas ao suicídio são depressão, bipolaridade, alcoolismo, dependência de drogas, transtornos de personalidade, esquizofrenia e pacientes diagnosticados com múltiplas comorbidades psiquiátricas. A Assembleia Legislativa de Goiás trabalha para a prevenção ao suicídio através de propostas parlamentares, como a lei de autoria do deputado Carlos Cabral, que criou o Programa Educativo de Sensibilização para a Prevenção e Combate ao Uso de Mídias Sociais e Jogos que possam induzir crianças e adolescentes à automutilação, além de campanhas e ações na Casa de Leis. Nós temos o evento, vai ser dia 18, a Blitz do Sorriso, que significa, vamos quebrar o tabu da discussão desse tema, que é o Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio, e também ações afirmativas que importam, que fazem a diferença no nosso dia a dia, para elevar a autoestima, que é um sorriso, é um bom dia, um acolhimento. E nós vamos abordar os visitantes da Alego e também os servidores dessa Casa de Leis. A iniciativa tem a parceria da Seção de Atividades Culturais da Assembleia Legislativa. Saúde mental é algo muito sério que a gente precisa pensar ações para combater, de enfrentamento, de prevenção e de acolhimento a essas pessoas. E a gente vai continuar falando sobre esse tema aqui no nosso programa Agora Goiás, com a participação da psicóloga Vanessa Rios. Vanessa, está tudo bem com você? Seja bem-vinda. Bem-vindo, aqui estou para falar mais sobre isso. Bom dia para você e para todos que nos assistem. É preciso falar mais sobre isso? Sim, porque é um mito não falar sobre isso. Precisamos despertar mais consciências da importância do autocuidado. E a saúde mental, ela está aí para sinalizar isso o tempo todo. Como é que você vê aquela situação, até mesmo a imprensa, a gente estava conversando aqui agora há pouco, às vezes discutia pouco isso com medo de que a divulgação da informação incentivasse outras pessoas a fazer o mesmo. Você acha que isso é correto ou está errado? Não, isso é incorreto. Precisamos falar mais do tema para que isso realmente viralize, que é uma coisa que a gente fala muito hoje, mídias sociais aí o tempo todo, tudo muito livre, todo mundo tendo acesso a tudo. Então, como é importante despertar as consciências das pessoas para que a gente precise estar atento aos sinais. E todos nós temos sinais o tempo todo, dentro das famílias, das escolas, cada vez mais coisas acontecendo, das pessoas que não sabem lidar com as próprias frustrações. Quais são os sinais que aparecem que você acabou de citar? Bom, sinais. A pessoa vai ficando muito, talvez, introspectiva, ela vai se fechando muito, ela não vai dando muito acesso a outros para estar nessa comunicação que não é violenta, mas que precisa acontecer. Então, a pessoa vai se isolando. A primeira coisa que você vai observando mais é um isolamento social. Então, a gente precisa estar atento e uma agressividade também. A pessoa pode ficar mais violenta. Então, temos algumas coisas que sinalizam muito bem isso. O pior é que hoje, por exemplo, principalmente os jovens, eles se isolam muito, por conta, vai para o computador, fecha a porta do quarto. Quer dizer, como é que o pai ou a mãe vai fazer a diferença do que realmente é um sinal de quem quer e pode promover o suicídio ou de quem só está se isolando por conta de rede social? É muito importante você ter uma comunicação com o seu filho, de uma abertura, de estar presente na vida dele, porque a rotina é muito corrida, o pai e a mãe às vezes muito mais ausente do que presente, porque precisa trabalhar, precisa fazer as coisas. Então assim, como você tem uma relação com esse filho? Qual a sua presença na vida dele? Tempo de qualidade, a gente fala muito disso. Então o tempo de qualidade ele vai trazer para você mais informações, mesmo que esse filho na adolescência, que é muito comum, vai se fechando mais, porque tem uma rede social, porque joga, porque vai ficando mais nessa era virtual. Então você precisa estar lá, em algum momento, colocando limites, horários, participando mais. Isso é muito importante. Quando a gente fala, nós estamos falando de crianças, adolescentes, qual é que é a faixa etária
onde os suicídios mais acontecem? A gente está vendo muito no jovem, né? De 14 a 22, de 15 a 19, acontecendo muito isso cada vez mais. Então, jovens, de alguma forma, querendo passar uma mensagem, querendo dizer alguma coisa, e muitas das vezes não tendo esse espaço para estar fazendo isso. Por isso que é tão importante a gente desenvolver mais assuntos como esse. Autocuidado, saúde mental, estarmos atentos. Você falou na mensagem, né? Eu queria até entender por que uma pessoa tão jovem, de 15, 16 anos, chega num ponto desse? A gente tem percebido muito a questão de não saber lidar com frustrações, com não. Então, assim, eles querem muito viver, vamos dizer, antecipadamente muita coisa. É uma fase que quer muito viver, na verdade. E muitas das vezes não tem esse espaço dos pais estarem, como eu disse, mais presentes, sabendo o que esses filhos querem, o que eles precisam, quais são os sonhos deles. Então, muito mais restritivo do que realmente colocando, de alguma forma, um posicionamento mais adequado, para que esses jovens também tenham esse espaço para estar fazendo mais coisas, mas, claro, sempre com essa vigilância, esse limite. É muito importante fazer isso. Vanessa, quando a pessoa, o pai, ou a mãe, ou algum amigo, alguém, percebeu esses sinais, deve fazer o quê? Procurar ajuda imediatamente. Aonde? Então, a gente tem uma rede de apoio. Existe a psiquiatria, a psicologia, a neurologia, mas a família é o principal meio que está ali, acessível. Então, procurar alguém que seja um adulto, que seja uma pessoa mais, vamos dizer assim, instruída, para que a gente realmente faça o quê? Um trabalho, né, de equipe, porque somos, querendo ou não, trabalhadores, estamos acessíveis, mas estamos aqui precisando dessa rede de apoio também, que vem da família, que vem da escola. Então, se alguém perceber alguma coisa estranha, procure alguém mais próximo para que procure esses profissionais. Essa pessoa que está nesse processo, vamos dizer assim, ele quer ajuda? Ele quer muita ajuda. Ele grita por ajuda. Na verdade, ele não só quer, como está ali sinalizando o tempo todo. Mas as pessoas, por essas ocupações, cada um na sua correria, que é constante, não prestam mesmo atenção uns nos outros. Isso vai passando. E quanto mais passa, mais difícil vai ficando. O sofrimento vai ficando cada vez maior, a dor vai aumentando. Então é muito importante a gente não subestimar a dor do outro. É possível perceber, nesses casos, quais são essas dores mais comuns? Olha, a gente vê muito isso no meio familiar, porque já existe uma desestrutura que vem de lá. Então, assim, na maioria das vezes, alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu, falando de família. Por isso que é tão importante a gente olhar para a família, primeiramente, como que está essa estrutura, que muitas das vezes está desestruturada. E esse jovem já trazendo esse vazio, essa falta de alguma coisa, por se sentir pertencente, por não sentir que está sendo acolhido. Então, é uma série de coisas que precisa ser trabalhada nesse caso. E, além da família, quais são as outras pessoas que podem ajudar? A escola pode ajudar, porque eles passam muito tempo nas escolas, quando não estão nas famílias, e até os próprios amigos, com quem eles passam mais tempo ainda. A escola discute o suicídio? Não, ainda não se fala muito sobre isso, mas deveria. Então a gente precisaria ter mais pautas falando sobre isso, nesses meios que são mais acessíveis, onde todos estão, a maioria do seu tempo, a maior parte. Então seria na escola, em casa e onde mais? Nas mídias. Por exemplo, aqui hoje, falando sobre isso, na internet, que a gente está sempre acessando quase que o tempo todo, 24 horas por ali. Então, a gente brinca que existe o Dr. Google. Todo mundo vai lá, digita e já descobre alguma coisa. Tem a parte boa e tem a parte ruim, por isso que é tão importante filtrar tudo isso, né? E por que hoje você percebe, se a gente olhar para trás, esse número vem crescendo ou não? Na verdade, como ela disse ali, aqui, em torno América, Brasil, a gente tem tido, sim, um declínio, mas ainda precisa muito se fazer sobre isso. Ainda existe um aumento significativo nesses jovens, mas assim, essa doença não escolhe, tá? Sexo, não escolhe crença, não escolhe faixa etária. Então todo mundo precisa realmente estar envolvido nessa causa que é tão importante, de um sorriso, de uma autoestima, de um momento onde se abraçam. É preciso mesmo fazer mais do mesmo. Mas que mesmo é esse? Então por isso falar mais sobre saúde. Porque a gente fala muito de doença. Então vamos falar mais de saúde. Como você se sente com a sua saúde? Como você se sente com as suas potencialidades? Em potencial, porque está muito frágil. Muitas frustrações vindo à tona, como lidar com isso. Então é muito importante ter acompanhamento. Qual é o pensamento dessa pessoa que busca o suicídio como solução? Geralmente já está
no extremo, né? Os sentimentos, os pensamentos, as emoções estão muito distorcidas. Então, os pensamentos, eles vêm à tona e eles são livres. E, constantemente, só se pensa em como me livrar disso que me faz tanto sofrer. Porque dói tanto e eu não sei o que fazer. Então, o que parece, a priori, é a única solução que eu tenho é acabando com a minha vida. Mas, na verdade, é um pulsar pela vida. Essa pessoa quer viver mais, mas ela quer viver bem e ela não está bem. Então, ela não sabe muito. Mas como é que é isso? Ela quer viver mais, mas tira a própria vida. Sim, porque é aquela coisa de estar vivendo, mas, na verdade, sobrevivendo e com aquele incômodo, aquele desconforto. Então, o que me resta fazer? Nada disso faz sentido para mim. Então, é uma cobrança o tempo todo, são padrões, você tendo que dar conta de tudo isso, você muitas das vezes não se sentindo parte disso, de uma sociedade, de padrões que são impostos. A gente fala muito hoje de bullying, né? Antigamente não se falava tanto, as pessoas levavam mais na esportiva, hoje não, hoje a coisa é séria. Como é que você vê, às vezes você vê algumas postagens na internet, ou alguém dizendo também assim, mas no meu tempo as pessoas falavam isso, colocavam um apelido, chamavam de gordinho, não tinha nada disso. Por que hoje tem? Exatamente, como tudo mudou, né? Antigamente as pessoas tinham esse senso crítico, mas sabiam separar as coisas. Hoje tudo vem de uma força muito maior, porque está falando de mim, está falando da minha autoestima, está falando da minha intimidade, da minha particularidade, como isso vem até mim, como isso toca, né, o meu íntimo ali naquele momento. E as famílias também, muitas das vezes, fortalecendo isso, né? De que você não pode aceitar muita coisa que vem do mundo. Então, que você tem que se posicionar. Mas como que é esse posicionamento? Como é que você vai fazer isso? Então, a família também ela tem um papel muito importante, porque é o exemplo, é da onde tudo começa. Como é que esse pai age quando recebe aí, digamos, uma crítica que muitas das vezes não é construtiva, é destrutiva? E qual que é o melhor caminho para o bullying? O bullying. O bullying a gente tem que falar mais disso também, né? Porque até que ponto você vai receber isso e quanto isso vai doer em você. Porque você está bem com você sabe quem você é, por isso o autocuidado, o autoconhecimento é tão importante, quem sou eu? Então, assim, como que essas coisas me atingem dessa forma? Se eu estou fortalecido, se eu sei quem eu sou, se eu sei de onde vim, se eu sei realmente lidar com as coisas que... aquela separação, né, de ter um filtro, de nem tudo que me cabe, que me convém, e até mesmo ouvir essas pessoas que eu nem conheço muitas das vezes, que nem têm intimidade comigo. Então, assim, é muito delicado mesmo e a gente precisa falar mais sobre isso também. Porque o que é bullying? O que é apenas alguém que eu nem conheço muitas das vezes falando algo sobre mim que não é verdade? Então, é muito importante falar mais sobre isso. E com certeza iremos falar mais vezes. Vanessa Rios, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia. Boa semana. Para você também. Vamos seguindo aqui, vamos falar agora de preço de combustíveis. Está tendo fiscalização, hein? O Rafael Mesquita está trazendo o trabalho do PROCON para a gente ver agora. Fiscais do PROCON interditaram um posto em Aparecida de Goiânia reincidente em práticas abusivas. 2 semanas antes, os agentes interditaram 4 bicos de combustível após testes preliminares constatarem índice de 40% de etanol na gasolina. O limite permitido é de 27,5%. Em nova fiscalização, na semana passada, os fiscais foram surpreendidos com o descumprimento da medida pelo estabelecimento. Pelo menos 470 litros de gasolina foram comercializados em um só dia sem autorização. O gerente de fiscalização do PROCON Goiás, Antonísio Teixeira, orienta os consumidores com alguns cuidados que devem ser tomados. Exigir a nota fiscal, porque no caso de encontrar alguma irregularidade após o abastecimento, o consumidor ele precisa comprovar que ele abasteceu em determinado posto. Segundo, procurar abastecer em postos mais tradicionais, né? Estar atento ao funcionamento do veículo após o abastecimento. Com essa mistura acima do permitido de etanol, com certeza o carro ia andar bem menos do que normalmente deveria andar. Segundo o PROCON, os consumidores precisam ficar atentos também às bombas de combustível, que devem estar lacradas e com informações exigidas pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. Entre elas, CNPJ, endereço do posto e selo do Inmetro. A população afirma que está atenta. Vou pelo posto, se for uma bandeira conhecida, vou pelo posto. Compra uma melhor aditivada. A gasolina comum está vindo muito mistura com álcool, né? O funcionamento do motor, principalmente a moto, fica bem ruim.
Eu tento sempre abastecer em 2 postos, porque se tiver algum problema eu sei que é daquela origem. Então o cuidado que eu tomo é esse aí. Além da interdição, a multa para estabelecimentos que vendem combustível adulterado pode chegar a até 11 milhões de reais. Para determinar o valor, é levado em consideração o porte da empresa, se ela é reincidente e o grau da irregularidade encontrada. Para falar tudo de esporte, está aqui comigo, ao vivo, Hugo Duarte. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Jordevar Rosa. Um bom dia para a torcida do Goiás, que está feliz com a vitória. O do Vila não está muito e do Atlético já esperava. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar pela Série A. Vamos começar pelo Atlético Goianiense. Jogou no sábado, né? Tomou ataque em casa. Perdeu de 2-0 por Vitória da Bahia. Mas é esperado. O Atlético já, como nós sempre falamos aqui, já está na 2ª divisão, então não vai esperar muita coisa do Atlético, não. Pois é, rapaz. O Kennedy está preparando as imagens lá para a gente colocar esses gols aí de 2-0, porque é o seguinte, eu quero... você falou que está rebaixado, e está mesmo, sabe por quê? O Atlético tem 18 pontos, não é isso? Para não ser rebaixado, precisaria de 44, teria que ganhar todos os jogos que faltam. Todos os jogos que faltam. O Atlético a gente já... Faltam 12 jogos. Na metade do campeonato a gente já tinha uma ideia, o próprio presidente tinha deixado, e o Atlético, infelizmente, vai para a Série B, mas tomara que consiga voltar para a Série A, porque é clube para estar na Série A. Pois é, agora vai seguindo cumprindo tabela. Kenny, você tem o Atlético aí? Tem? Então vamos fazer o seguinte, vamos terminar a gente comentar o Atlético. Aqui, depois a gente vai para o Vila e depois para o Goiás. Agora o Atlético então é cumprir tabela nesses 12 jogos, né? Contratar o treinador para organizar, para ver quais os jogadores que vão continuar no Atlético. Então vamos fazer um trabalho de reestruturação no futebol, quem fica, quem vai, enfim. O Atlético está se preparando já para o ano que vem, para o Campeonato Goiano. Para o Campeonato Goiano, depois Série B. E depois Série B. Tá bom. Falando em Série B, vamos começar então com o Goiás, que jogou na sexta-feira. Jogou em casa contra quem? O Avaí bateu de 2-1. O Goiás venceu, tinha que vencer, Jordevar, e conseguiu vencer a equipe do Avaí por 2-1. Vamos dar uma olhada aí nos jogos. Você repara que a torcida foi poucas pessoas, né? Não tava... O boicote aconteceu. Era para não ir ninguém, mas não conseguiram, e ainda bem que tiveram alguns torcedores lá, a torcida, tiveram alguns torcedores lá, né? Para apoiar. Já estava esperando para criticar, para gritar, para xingar, mas o Goiás surpreendeu a torcedor e venceu por 2-1. Pois é, e jogando em aquilo que a gente falou, né? O Goiás também ainda tem chances de subir para a Série A, né? Com essa vitória, a situação do Goiás estava tão difícil que com essa vitória ele subiu para a 9ª posição, não é isso? Ainda não está tão assim. O Goiás, ainda, no meu modo de ver, a gente tinha feito um diagnóstico do Atlético já dizendo que o Atlético não permaneceria. O Goiás está muito complicado também para chegar à Série A. Ele tem que vencer praticamente mais 7 ou 8 partidas e com esse jogando a bola que está é complicado, mas ainda tem chance, vai depender apenas dele. Aí a gente já viu o Zatai no 2º gol de cabeça, né? Mas jogou bem? Olha, jogou. O Goiás, naquela preocupação de ter que vencer, teve uns momentos que não esteve bem, mas o Goiás conseguiu. Não jogou a bola, o futebol que o torcedor espera, mas o suficiente para bater o Avaí. Gols do Rafael Gava aos 47 minutos do primeiro tempo, não é isso? E depois o Edson aos 71, né? Fez os 2 gols. E essa vitória, Jordevar, foi assim, o divisor de água. Se eu tivesse empatado ou perdido, esquecia de subir para a Série A. Mas aí o Goiás mantém acesa a chama rumo à Série A. Tem chances? Tem, chance tem. Agora, tem que ser dentro do campo, tem que vencer os seus jogos. Não pode mais perder pontos aí, perder jogos que poderia vencer. O Goiás, muito mal. Até agora o Goiás não conseguiu jogar um futebol convincente. Ou seja, ganha, mas ganha assim, quase caindo nas tabelas. Agora vai enfrentar na quarta-feira, 7 da noite, o Sport Recife lá em Recife. Pois é, em Recife. Você pega o Sport, que venceu o CRB ontem, tomou o lugar do Vila, é o 4º colocado, e o Sport agora, quem entrou no G4, não vai querer mais sair. Então o Goiás vai ter que vencer o Sport. E o Sport, ele está no G4, como 4º colocado, tem um jogo a menos ainda. Tem um jogo a menos. Assim como o Goiás. Sim. E o Goiás, o Sport Recife, ele entrou no G4 e eu acredito que ele não vai mais querer sair do G4.
Pois é, se o Goiás vencer essa partida, ele chegaria a 29 pontos, que é a mesma 39. pontuação do Ceará. 39. É o sexto colocado. Ou seja, ainda depende de muitos outros resultados para ele chegar aí entre os 4 melhores. O Ceará ontem perdeu o jogo, né, para Chapecoense, que joga na quarta-feira contra o Vila Nova. O Goiás vai enfrentar um jogo muito difícil, mas como eu digo, essa Série B todos são do mesmo nível. O Goiás chegar lá e vencer o Sport não é novidade. O Goiás é daqui para ali, mas também para apanhar e tomar uma ataca também é daqui para lá. Eu lembro que o senhor falou, olha, o Brusque, vou até pegar a classificação aqui, né? O Brusque era o 19º colocado, continua na 19ª posição, não é isso? E enfrentou o Vila jogando em casa. O que o senhor disse da semana passada? Taca, o Vila ia apanhar. O Vila não ganha. O Vila não ganha de time que está na zona de rebaixamento. O Vila anda com kit, que eu te falei de primeiro socorros. Você lembra em 95 seu carro tinha lá o kit? O Vila anda. Quando ele vê alguém adoentado, vê alguém no balão de oxigênio, ele ajuda essa vítima a melhorar e ajudou o Brusque, e estou com medo de ajudar a Chapecoense na quarta-feira também. Me disseram que o Vila tem a síndrome do Robin Hood. Tira. Os ricos para dar para os pobres. O Vila ama um morto, um doente ou um pobre. O Vila adora. Quanto ficou o jogo? 3-1. Vamos colocar o Vila Nova? Vamos colocar o Vila Nova aí, para a gente já ver essa derrota do Vila para o Brusque. 37 segundos de jogo, o Vila conseguiu tomar 1-0. 37 segundos? Segundo, nem um minuto. O que aconteceu, gente? Aconteceu que o Vila só tem 2 vitórias jogando fora de casa em 12 jogos. O Vila Nova não consegue jogar bem fora de casa. E a Chapecoense, e o time do Brusque querendo recuperar, sair da zona de rebaixamento, olha lá. Foi e conseguiu 3-1 pro Brusque. Mas estava fácil entrar nessa defesa do Vila Nova, hein? Segundo gol. O Vila em casa joga melhor, não joga tão bem, mas tem vencido, não perdeu em casa. Mas fora de casa, o Vila Nova é uma mamãe para as equipes, entendeu? Ajuda, então é fácil. O Vila Nova em casa, não sei o que acontece, não consegue jogar futebol. Tá certo. Olhando aqui, né, gente, é impressionante. 3-1 para o Brusque, né? O Elias marcou para o Vila Nova só no finalzinho quase do jogo, né? Fez 2-1, né? E depois, no finalzinho, no contra-ataque, a equipe do Brusque fez o 3-1, né? O Vila fez aí o gol, 2-1, poderia ter tido uma reação, mas o Brusque acabou fazendo 3-1. Esse Dentinho que fez um gol pro Brusque, aquele que era do Corinthians? Aquele Dentinho mesmo. Rapaz. Pois é, o Vila Nova com essa situação aqui, vamos lá, vamos para a classificação. Ele que estava no G4, deixou o G4, está na 5ª posição. 42 pontos, mesmo número de pontos do Sport. Saldo de gols, né? Saldo de gols, o Sport está vencendo. E o Ceará ontem perdeu para a Chapecoense, estava vencendo por 1-0, se tivesse vencido, tomaria a 5ª posição do Vila. O Vila hoje seria o 6º colocado. Agora, eu disse aqui semana passada, a minha preocupação com o Vila são os clubes da série que estão na zona de rebaixamento. Se o Vila passar por esse teste, eu acredito no Vila. Agora, quarta-feira, eu não estou acreditando na vitória do Vila diante da Chapecoense aqui no Oba. Para mim, que abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, ou seja, se valer aquela escrita, né, que o vai empatar. Da time que está morrendo. Perder não perde, não. Mas se ele empatar é um resultado horroroso para o Vila. Joga em casa. Mas ele não pode ver alguém que está na zona de rebaixamento, a Chapecoense está. É um deles. Era a chance, né, de melhorar. Vila Chapecoense, quarta-feira, 7h30 da noite. Depois joga contra o Ceará fora de casa, hein? Depois Botafogo de São Paulo. É complicado. É complicado. E olha, o que é interessante, né? Porque o Vila, faltam 12 rodadas. Sim. O Vila está perdendo posições na hora que mais precisa ganhar. E olha os clubes que ele está perdendo posições. Se o Vila tivesse vencido o Brusque ontem na zona de rebaixamento, bate a Chapecoense, ele poderia perder para o Ceará, que ele estaria no G4. Você entendeu? Sim. Ele está fazendo o contrário, está perdendo para enfrentar um Ceará que vai ser difícil. Se ele perdeu já por Brusque, empata com a Chapecoense ou perca, e perder para o Ceará, Deus. Há 2 rodadas atrás, o Vila tinha até uma gordurinha. Tinha 3 pontos na frente do adversário. Agora já saiu, o adversário encostou o mesmo número de pontos. Pois é, como é que você vê por que o Vila não ganha fora de casa?
Porque o time do Vila não ganha fora de casa porque ele não se impõe dentro da partida. O time do Vila ainda, eu não vou dizer medo, porque futebol acabou, ninguém tem medo de ninguém, mas não é um time que não joga marcando sobre a linha alta, marcando a saída de bola do adversário, fica esperando o time atacar para contra-atacar, aquele que jogar no contra-ataque. E o time grande, você vê que quando joga fora de casa, joga para vencer. Não tem essa de, vamos empatar fora e ganhar em casa. O Vila tem feito isso, perdido fora e ganhado ou empatado em casa. Olha para você ver a situação. Vamos pegar os últimos jogos do Vila Nova. Contra o Sport Recife, Vila Nova ganhou de 2-0. Depois contra o Operário, 3-2. Depois contra o América, 1-0. Depois perdeu para o Novo Horizontino, ganhou do CRB, agora perdeu para o Brusque. O Vila bateu nos ricos, você pode dizer. O Sport, ele bateu no América. Os times que estão lá em primeiro colocado, né? Bate os ricos e perde para os pobres. Pois esse é o problema do Vila. Não pode. Se você quiser subir, primeiro mandamento, não perder para time que está na zona de rebaixamento. E o Vila faz o contrário, fala, não, vem cá, eu vou perder para eles. E aí não sobe, depois reclama. Tá aí, Hugo Duarte, daqui a pouco tem mais. Alegro Esporte às 11 horas. Aguardo por você. Obrigado, Hugo. Um abraço para você. Outro. Vamos continuando aqui, gente. Vamos falar da Assembleia Legislativa, que tem seus próprios policiais. São os policiais legislativos. E para aprimorar o trabalho deles, esses agentes de segurança receberam um curso de qualificação. Quem traz os detalhes é a Maristela Ramos. Empenhada em melhorar cada vez mais os trabalhos prestados pelos seus colaboradores, a Polícia Legislativa realizou um curso de disseminação da doutrina de segurança de autoridade da Polícia Legislativa de Goiás. O professor Warley Vieira ressalta os assuntos que foram abordados. Essa doutrina visa formar não só policiais legislativos, mas também agentes de segurança que trabalham na defesa da casa. A doutrina de segurança, ela trouxe no dia de ontem e parte do dia de hoje, todos os conceitos doutrinários, a parte de conhecimento da própria doutrina. O curso foi ministrado durante 2 dias na casa, dividido em parte teórica e prática. O policial legislativo José Victor destaca a importância da Assembleia Legislativa promover formação para aprimorar o servidor. O policial legislativo, aquele que trabalha na área de segurança, ele tem que estar o tempo todo atento, ele tem que estar ciente das atitudes dele, né? E nada melhor do que essas atividades de capacitação, que ele sempre vai estar em contato ali com o trabalho que ele pode realizar, sempre, cada vez aprendendo mais, né? A Assembleia Legislativa promoveu uma sessão solene extraordinária em homenagem aos procuradores do Estado de Goiás. A iniciativa partiu do deputado estadual Thales Barreto, do União Brasil, que é o líder do governo. A Patrícia Lee fez a reportagem. Eles são vitais para a administração pública, principalmente na defesa dos interesses do Estado. No dia a dia, estes profissionais advogam em causas que influenciam a vida de todos nós goianos. Representar o Estado de Goiás em juízo, prestar a ele consultoria e assessoramento jurídico, esse é, portanto, o que chamamos de procuratório constitucional. E estar aqui hoje recebendo a mais importante comenda do Legislativo goiano. Eu acho que acima de qualquer individualidade, é um reconhecimento da institucionalidade. Com a proposta de homenagear profissionais que atuam na Procuradoria do Estado de Goiás, a Assembleia Legislativa promoveu uma sessão solene extraordinária para entrega de título de cidadania goiana e medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira. Entre os homenageados, procuradores que hoje ocupam importantes cargos em secretarias estaduais, como a subsecretária de Legislação e Atos Oficiais, Emília Munhoz Gaiva. Estar caminhando ao lado do cidadão, no sentido de poder promover para o gestor público uma segurança na construção de políticas públicas, de soluções viáveis e, na ponta, ver o resultado desse trabalho chegar e impactar positivamente a vida do cidadão goiano.
A solenidade foi proposta pelo deputado Thales Barreto, do União Brasil. A medalha é para essas pessoas que estão na ponta, estão contribuindo muito também com o estado de Goiás, estão fazendo muitas coisas positivas. Hoje Goiás é referência nacional em vários aspectos e a própria PGE tem um papel muito importante nisso. Então é o mínimo que nós possamos fazer por eles. São 14 anos dedicando a vida para o cidadão goiano, para trazer melhorias concretas mesmo para a vida das pessoas do estado. Então, ter esse reconhecimento significa, assim, uma alegria sem fim. Gente, a maioria dos motociclistas aqui no nosso país não tem carteira de habilitação. Olha que perigo. O custo para tirar esse documento seria o principal motivo. A reportagem que você vai ver agora é da Sara Queiroz. Mais da metade dos motociclistas no país não tem habilitação para a categoria. Dos 32,5 milhões, 17,5 milhões de motociclistas, o que equivale a 53,8% do total, não tem carteira de habilitação. É o que mostra uma pesquisa da Secretaria Nacional de Trânsito, que foi divulgada no último dia 9 de setembro. O valor da carteira de habilitação seria um dos motivos. Paguei 2.500 é muito dinheiro hoje em dia, né? Hoje está tudo difícil para a vida, né? O estudo também aponta a expansão de áreas urbanas e a necessidade de transporte individual em regiões com infraestrutura limitada como fatores que podem explicar o aumento do número de motociclistas sem habilitação. Segundo a Senatran, os resultados podem ser explicados, entre outros fatores, pelo custo acessível do veículo, o crescimento de negócios com veículos compartilhados, pelo aluguel de motocicletas ou motonetas e pela dificuldade de acesso à CNH por parte da população. O presidente do Detran Goiás destaca alternativas para que a população possa ter acesso mais fácil à carteira de habilitação. Detran Goiás, de forma inovadora, nos eventos que nós temos tido dos Detrans Nacional, né, que reúne todos os órgãos de Detran, e com o Ministério do Transporte e com o Senatran, levamos uma proposta de forma a zerar o valor da CNH para aqueles alunos que venham do ensino médio público. Não é justo hoje que um aluno, que um menino aos 18 anos pobre não tenha a possibilidade de CNH e vá para o tráfico, vá para a droga, quando a gente poderia inserir ele como Uber, como motociclista, como motoboy, como delivery. Olha, preocupado com o crescimento dos golpes contra idosos, o deputado Wilde Cambão criou uma lei para conscientizar a população contra essas fraudes financeiras. A segurança financeira é essencial para todos, mas infelizmente essa segurança é frequentemente violada através de golpes que atingem mais o público de idosos. Um levantamento feito pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, revela que houve um aumento de 60% nas tentativas durante a pandemia da Covid-19. E o golpe que mais atinge esse público é o do falso parente, aquele no qual o criminoso entra em contato com os idosos, dizendo que é algum familiar próximo e que está passando por alguma situação emergencial e que necessita de uma transferência bancária. O deputado Wilde Cambão, preocupado com a situação, criou uma lei que tem o objetivo de informar os idosos contra essas fraudes praticadas na internet. Essa campanha visa, de forma efetiva, orientar, prevenir, para que nós possamos evitar que os nossos idosos sofram com essas fraudes que vêm muito em falta da informação precisa. E os bancos precisam, o governo precisa fazer com que essas informações cheguem de forma precisa aos nossos idosos. Gente, nós vamos falar agora sobre a atuação do deputado Dr. Rodrigo Fernandes, recém-possado, participando aqui das sessões solenes na Assembleia Legislativa. Detalhes com a Mona Lisa Carneiro. Com o plenário Iris Rezende cheio, o deputado Dr. Rodrigo Fernandes realizou a sua primeira sessão solene, na qual ele homenageou advogados e produtores rurais. Essa homenagem é muito importante para a vida profissional, porque o reconhecimento da Assembleia Legislativa é um reconhecimento do povo goiano aos serviços prestados pela advocacia para o norte do estado e para toda a população de Goiás. É uma honraria que vai marcar na história
para mim, como produtor rural, como presidente do sindicato e também para esses advogados, né? O Norte hoje está vivendo um momento muito bonito, está todo mundo emocionado por termos hoje um representante aqui na Câmara Legislativa. É de grande importância a valorização do nosso negócio. O presidente da subseção da OAB Goiás, Juruaçu, destacou a representatividade do deputado recém-possado. Olha, é uma importância muito grande, porque é um reconhecimento do deputado Rodrigo Fernandes, a importância da advocacia sobre todos os aspectos para a construção da sociedade, sobretudo na defesa do Estado Democrático de Direito, né? Na tribuna, o vice-presidente da OAB Goiás, Thales Jaime, elogiou o deputado Dr. Rodrigo Fernandes, além de destacar a importância dos representantes desta Casa de Leis. O homem de sucesso, ele caminha com os dois braços abertos. Braço direito é o braço do trabalho, é o braço de estender a mão ao próximo. O braço esquerdo é o braço do coração, é o braço de você reverenciar a Deus. Quem caminha ao lado de Deus e quem caminha sempre servindo o próximo, o sucesso espera. O parlamentar entregou cerca de 180 certificados do mérito legislativo, iniciativa que reconhece a trajetória do trabalho dos homenageados para o desenvolvimento do estado de Goiás. São personalidades, né, do agro e personalidades da advocacia que há muito tempo, né, desenvolvem um trabalho magnífico para o estado de Goiás e somente agora, com a ascensão nossa na vaga de deputado, que puderam ter essa oportunidade de ver o reconhecimento, né, pelos relevantes serviços prestados por intermédio aqui da respeitada Casa de Leis. Gente, a Folia de Reis é uma manifestação cultural bastante ativa aqui no Brasil. Os foliões percorrem longos caminhos, passando pelas casas dos fiéis, levando muita fé, música e também alegria. A cidade de Palmeiras de Goiás, essa festa faz parte da tradição lá da cidade. O Jefferson Ângeles, o nosso repórter e produtor aqui, acompanhou uma folia na fazenda Várzea Vermelha e vai contar pra gente como tudo aconteceu. Ali no quintal, o arroz carreteiro já está em preparo. Os convidados vão se aglomerando, jogando papo pro ar. Estamos em Palmeiras de Goiás, a cerca de 90 quilômetros da capital, mais especificamente na fazenda Várzea Vermelha. E olha o que essa turma está esperando. A folia de Santo Reis nasceu na Europa e foi trazida na bagagem pelos colonizadores, lá atrás, no comecinho do Brasil, e virou tradição em todos os estados do país. À porta da residência, um dos mascarados anuncia os ilustres visitantes. Em seguida, pergunta pelos presentes que costumam esconder para eles. Os mascarados representam os 2 soldados enviados por Herodes para matar o menino Jesus, mas que, no final das contas, ficaram do lado dos 3 reis magos e a favor do Messias. Mas espera aí, para tudo. Esta folia está ocorrendo em época errada, não? Então a folia, tradicionalmente, se ela for na data tradicional, ela é do dia 25 de dezembro, 25 de dezembro a 6 de janeiro. Essa é a folia tradicional. A gente até fala que a folia tem duas vertentes, que até quando o embaixador canta ali e tudo, ele fala, tem o pessoal que gira do dia 24 ao dia 6, eles estão indo visitar o menino Jesus. É a folia de ir, eles estão indo para Belém, para Lapinha, que a gente fala. As folias depois, fora de época, como a nossa, a gente já visitou o menino Jesus, estamos voltando para o Oriente, levando a notícia, a boa nova do nascimento do menino. Então, uma folia, ela está indo para Belém visitar e a outra é os 3 reis. Quando souberam da notícia, eles voltaram festejando, fazendo cantoria e voltando para suas casas. Tudo entendido. Bora voltar para a festa que a cantoria está bonita. A
A imagem de Nossa Senhora de Aparecida é saudada pelos foliões. Os residentes escolhem um santo de devoção para a cerimônia. A procissão entra e diante do altar muita música. E aqui estão os donos da casa, o senhor Márcio e a dona Mônica. Note que a bandeira fica virada para o altar e terá sua face voltada ao público somente um pouco mais tarde, para indicar que a família aceitou receber os foliões. Depois da cantoria e de a família ter atendido ao pedido dos reis, um viva! Qual o nome e altar? Viva! Viva todas as imagens do altar! Viva! Os três reis que ganhou o descanso! Viva! Agora, enquanto a turma vai pegar o rango, vamos conversar mais um pouquinho com o Ralfer, que vai nos contar quando começou esta folia. Então, na segunda-feira a gente tem um ensaio e a gente anda terça, quarta, quinta, sexta e sábado o dia todo, e entrega no sábado à noite, que é a entrega da bandeira que a gente fala. Durante esses dias a gente tem os almoços e os pousos. Então, do ensaio até o primeiro almoço, a gente vai visitando as casas, fazendo as cantorias, e à noite na volta do dia tem um almoço, né? E à noite tem o pouso, que todo dia tem festa, tem dança, tem a janta e tem os agradecimentos, as cantorias. No outro dia cedo começa tudo de novo, nesses 5 dias. Para finalizar, depois do almoço, uma cantoria em agradecimento. Gente, quem tem dívidas de impostos estaduais em atraso e está com dificuldade para o pagamento, tem agora mais uma oportunidade. O governo do estado lançou o programa Quita Goiás. O Quita Goiás foi lançado em cerimônia no auditório Mauro Borges. O programa prevê a quitação e o parcelamento de dívidas tributárias como ICMS, ITCMD e IPVA. A visão é de nós podermos apresentar uma alternativa para milhares de pessoas que judicializaram ali dívidas que têm com o Estado. E isso aí continua sendo aquilo que é lançado como dívida ativa do Estado de Goiás, que chega a 37 bilhões de reais, sem uma solução. O programa permite uma redução de até 70% no valor total da dívida para pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, com a possibilidade de parcelamento em até 145 vezes. Para pessoas jurídicas, o desconto pode chegar a 65%, com parcelamento em até 120 vezes. O programa será coordenado pela Procuradoria-Geral do Estado. São medidas de redução da litigância, da litigiosidade, porque ir ao judiciário é caro, toma tempo e não é bom para ninguém. Então, com a transação tributária, todos ganham. Ganha o Poder Judiciário, que terá uma diminuição no número de processos que lá se encontram. Hoje a taxa de congestionamento do Judiciário é muito elevada. Ganha o Poder Público, que vai ter incremento de crédito fiscal. Ganha a sociedade. O projeto segue agora para aprovação na Assembleia Legislativa. Gente, por hoje é só. Amanhã a gente volta com mais informações para você no Agora Goiás. Tchau, fique com Deus e até lá.